Amém. Graça e paz do Senhor Jesus seja conosco, com as nossas vidas, seja com cada um dos irmãos, das irmãs. Louvado seja o Senhor, né? Louvado seja o Senhor pela adoração, louvado seja o Senhor pela oração, louvado seja o Senhor porque nós estamos aqui, louvado seja o Senhor porque Ele nos deu mais um dia, mais uma oportunidade de nós estarmos aqui. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre família estruturada, né? Que o versículo é: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Louvado seja o Senhor, né? Louvado seja o Senhor. E nós temos visto, infelizmente, que hoje em dia as famílias não estão estruturadas, né? Porque a estrutura é uma fundação, é aquilo no que a gente está fundado, firmado, né? Então, uma casa, ela é construída numa fundação, porque se ela for construída sem essa fundação, ela não vai prevalecer, ela vai cair. Então, no que nós estamos, né, firmados, fundados, né? Se for na palavra, se for naquilo que o Senhor tem nos falado, nós vamos permanecer, nós vamos prevalecer, porque o Senhor está conosco. Mas se nós estivermos firmados em nós mesmos, né, no nosso próprio conhecimento, nosso próprio entendimento, então isso tende a cair, isso tende a ser passageiro, né? E a palavra do Senhor, né, quando Davi ele afirma, né, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele afirma que ele confia, né, que ele confia no Senhor, que ele depende do Senhor, que ele sabe, que ele tem a certeza e a convicção de que é o Senhor, que tudo o que ele precisa está no Senhor. Fisicamente, né, vai nos faltar sempre alguma coisa, porque senão o nosso coração ele se envaidece, a nossa vida. Mas aqui o Senhor quer falar espiritualmente, que tudo que nós precisamos no espírito, o Senhor tem tudo espiritual. Então nada vai nos faltar se a gente buscar ele espiritualmente. Se buscar um conselho, ele vai dar, né? Se buscar a cura em oração, ele vai trazer a cura espiritual, a física é uma consequência da espiritual. Então, assim, o Senhor ele nos fala aqui no espírito, porque tudo que a gente precisa no espírito está no Senhor. O físico, né? Tem tempos que a gente precisa passar por alguns processos para a gente melhorar espiritualmente, para a gente ter a consciência, a convicção de saber que o Senhor ele quer que nós dependamos dele em todo o tempo. Então, quando Davi ele afirma, né, que o Senhor é o pastor dele, então ele tem essa convicção porque ele sabe que a dependência dele é do Senhor, que ele precisa da direção do Senhor, que ele precisa do Senhor para tudo, como ele mesmo dizia: se o Senhor não for comigo, Pai, eu não vou, porque ele tinha a certeza e a convicção. E muitas vezes a gente quer ir para os lugares, a gente, né, ora para ir, e muitas vezes o Senhor disse que não, e aí a gente, né, continua orando, Senhor, para ver se o Senhor muda, mas ele não muda, né? Ele não muda, porque ele sabe o que é bom para mim, ele sabe o que é bom para nós. Então, o pastor, né, como ele diz ali, João 10, né, 11, eu sou o bom pastor. João 10 e 14, ali também ele diz: eu sou o bom pastor. Então, ele é bom em todo o tempo. Em todo o tempo o Senhor é bom. E como é bom a gente saber disso, né? Mas melhor ainda é nós crermos. É nós crermos que ele é verdadeiramente o bom pastor. Que ele cuida, que ele guarda, que ele livra. Louvado seja o Senhor. Ele cuida, em todo o tempo ele cuida de nós. E a palavra dele, né? Ele quer que a gente se firme na sua palavra, porque é a palavra do Senhor que vai nos dar essa certeza, essa convicção da bondade dele. Porque quando eu aprendo dele, quando eu aprendo na sua palavra, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu leio, eu busco, mais eu creio, mais eu confio, mais eu dependo do Senhor. Porque ele diz ali em Deuteronômio 28, 1 e 2, se me ouvirdes e me obedeceis. Então nós precisamos ouvir, mas obedecer também a palavra do Senhor, né? Comereis o melhor da terra. Muitas vezes nós queremos comer o melhor da terra, né? Como o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas
Me falta algumas coisas. Me falta, por quê? Porque eu estou procurando as coisas aqui terrena. Porque eu estou procurando as coisas que eu posso ver, que eu posso tocar. Mas ele diz: nada te faltará, filha, se você buscar de mim as coisas que estão em mim, que está nele. A presença dele, a sua palavra, nada vai faltar mesmo, porque tudo, né? Ele diz ali em Tiago, precisa, né, de sabedoria, tem falta de sabedoria, peça que ele vai dar. Tem falta de direção, peça que ele vai dar. Tem falta do quê? Tudo que a gente clamar, buscar, para o reino dele crescer em nós, ele tem, ele dá. Já as coisas terrenas, ele não vai dar tudo que a gente pede, porque nem tudo que a gente pede é bom para nós. Nem tudo que a gente busca é bom para nós. Então, uma família, né? O aqui, Davi, nos fins dos seus tempos, ali, primeiro Reis 2, do 1 ao 4, Davi, ele aconselha ali a Salomão. Bom seria, né, se os filhos ouvissem os conselhos do pai e obedecessem. Bom seria para nós mesmos, né? Quando a gente ouve o conselho do Senhor, a sua palavra, a gente obedecesse em tudo, em tudo. Porque Davi, ele aconselhou a Salomão. Ele falou para Salomão: meu filho, olha, aqui em 1 Reis, 2 Reis, né? Ele falou ali para Salomão, 2 Reis, do 1 ao 4. E aproximaram-se os dias da morte de Davi. E deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo, então, Davi deu ordem. O Senhor, quando ele ministra a palavra dele através das vidas, ele está dando uma ordem. Não é algo assim, você obedece se você quiser. Sim, eu vou obedecer se eu quiser o que é melhor para mim, porque a palavra do Senhor, ele é o melhor. Então, aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e o seu juízo, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Para quê? Para que prospere em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem os seus caminhos, se teus filhos guardarem os seus caminhos para andarem perante a minha face, fielmente com todo o seu coração e com toda a sua alma, sentimento, pensamento, nunca disse, de tal faltará sucessor ao trono de Israel. Então, Davi aqui, ele conhecia o Senhor. Então, Davi temia o Senhor. Isso não quer dizer que ele não errou, que ele não falhou. Sim, ele errou. Mas quando ele errava, né, o Senhor deixava ele passar um processo, ele ia ali, ele se arrependia. Então, aqui o Senhor está falando para Davi, olha, se o teu filho, né, se o teu filho andar nos teus caminhos, quer dizer, naquilo que você buscava, porque você, Davi, você buscava confiar no Senhor, depender do Senhor. Ele então não faltará sucessor. E aqui, Davi falou para Salomão, né? Por um tempo, Salomão ainda, né? Mas Salomão depois, né? Quis fazer a vontade dele. Quis fazer, né, a vontade dele e fez aquilo que era mau aos olhos do Senhor, né? Se envolveu com mulheres que o Senhor disse que não. Então, assim, se a gente ouvir os conselhos, né? Aquilo que o Senhor nos fala, aquilo que o Senhor nos direciona, e aí a gente vai passar para os nossos filhos. Então, os conselhos do Senhor, a sua palavra. Então, aqui Davi falou para Salomão, né? Bom seria, né, se nós, como filho do Senhor, obedecesse ao Senhor em tudo. Bom é para nós. E os nossos filhos, essa semana, o Senhor, eu orando, o Senhor falou assim para mim, filha, quando você dá um conselho para tuas filhas, você não quer, o teu coração não almeja que elas obedeçam? Eu sim, Senhor. Então, filha, obedece a minha palavra e fala para o meu povo me obedecer os meus conselhos.
Fala para eles obedecer os meus conselhos, porque os meus conselhos, a minha direção, a minha palavra vai ser vida, vai ser, né, olha, algo que é firme, algo que é uma direção para que eles sejam felizes, para que eles vivam bem. E aí, né, ele, né, fez uma pergunta, né? No que você está firmado, filhas? No que você tem firmeza e certeza e convicção? Se for em mim, isto vai chegar até você. Agora, se for em você mesmo, vai ficar por um tempo, depois vai, porque a firmeza em nós mesmos é falha, porque nós somos falhos, né? Então, Senhor, né, no que você está firmado, né? O que você tem buscado para, né, para se apegar, para se firmar? Eu e você, nós, né? Porque nós, como pais, muitas vezes nós damos conselho aos nossos filhos, infelizmente eles não tomam. Às vezes tomam em parte, né? E o Senhor, ele falava dessa maneira. As famílias não estão tão estruturadas porque elas não têm o que se firmar, porque não creem, porque não buscam, né? Buscam as coisas passageiras. Né? Como eu vi uma entrevista de um pai, né? Onde o filho foi assassinado lá no Rio de Janeiro, e ele falava, não foi falta de conselho, não foi falta, né, de instrução, foi porque ele quis, foi porque ele escolheu. Ele não quis ficar na minha casa, comendo daquilo que eu dava. Ele não quis ter a direção que eu falava para ele. Ele quis buscar as coisas que ele escolheu. E isso aconteceu. Então, assim, aquele pai, ele mesmo com o coração sangrando, e ele falou, sim, ele buscou o que ele quis. Então, o que nós queremos, não é o que Deus quer para nós. Mas o que Deus quer para mim e para você é o que ele diz, que nada vai faltar. Nada vai faltar, não vai faltar direção, não vai faltar entendimento, não vai faltar, porque se eu buscar nele, porque ele é a fonte, ele é a água. Né? Como ele diz ali, Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Mais que feliz o homem que teme ao Senhor. E que anda no quê? No qual caminho? Nos caminhos que a gente busca? Não. Nos caminhos do Senhor. Que anda segundo a direção do Senhor. Quando ele dizer sim, 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 é não, não, não. Né? Porque, às vezes, para fazer a nossa vontade, a gente quer mudar. A gente quer que Deus mude. E Deus, ele não vai mudar. Porque eu quero, ou porque eu acho, ou porque eu penso, ou porque... Não. Ele vai continuar sendo Deus, porque ele não é maleável, quer dizer, olha, Senhor, né? Porque a gente, né? Nós como filhos precisamos verdadeiramente obedecer às instruções do Senhor. Porque se a gente não obedecer, a gente vai querer tudo ao nosso favor, né? Não, assim eu quero dessa maneira, eu quero assim. Ah, Senhor, eu quero tanto isso, né? Mas aí o Senhor diz novamente, não, porque ele sabe que aquilo não vai ser bom para nós. Não vai ser bom para a nossa vida. Vai, né? Se ele permitir, se ele deixar, a gente vai se dar mal. Então, a família, nós como, né? Hoje eu sou o cabeça da minha casa. Então, eu como, né, como mãe e pai da minha casa, eu preciso ter essa firmeza, essa convicção no Senhor. Buscar fazer a vontade do Senhor. Porque se eu buscar fazer a vontade dele, a palavra do Senhor diz, né, que ele vai estar comigo, como Davi disse para Salomão. O Senhor vai estar comigo. O Senhor disse para Davi, olha, se os teus filhos andarem no meus caminhos, ouvindo, obedecendo, não vai faltar sucessor para ti. Mas caso contrário também, né? Se a gente obedecer, vai vir as bonanças. Se a gente não obedecer, né? Também vai ter consequência, né? Então, nós precisamos nos alimentar, né? Daquilo que é vida, daquilo que é cura, né? O Senhor tem para nós caminhos de vida. Se nós obedecemos a sua palavra. Também, ao contrário, também é. Se eu também não procurar obedecer sua palavra, não procurar fazer a sua vontade, sendo desobediente,
Aí eu vou, qual é o caminho que eu vou? Então eu vou estar buscando caminhos de morte. Caminhos ao qual o Senhor não está, caminho ao qual o Senhor não tem, né, nenhum vínculo, porque são escolhas nossas, sabe, amados? Nós como filhos de Deus, ao qual ele é o nosso pastor e ele diz que ele é o bom pastor. O que alimenta, o que cuida, o que guarda, o que livra, o que dá direção, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é as águas, né? Ele é a fonte. Sempre que eu buscar nessa fonte, sempre vou achar. Sempre eu vou encontrar a fonte, a palavra, a presença, a adoração, sabe? Eu vou sempre encontrar aquilo que ele disse que nada vai me faltar, porque sempre que eu procurar, eu vou encontrar a presença do Senhor, o conselho dele, a direção dele, porque o nosso coração, ele é egoísta, vaidoso, né? Porque procura aquilo que, mas tá me faltando isso, tá me faltando aquilo, porque isso e aquilo não vai ser bom para você. Não vai ser bom para mim. Mas o que o Senhor tem para mim e para você, se eu e você procurar, nós vamos estar sempre cheios da presença do Senhor. Nós vamos estar sempre cheios, mesmo que esteja acontecendo, né? Como diz a palavra do Senhor, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas se eu estiver firmada no Senhor, eu sei que aonde eu for, quando Ele estiver, aonde eu estiver, Ele me protegerá. Né? Como diz aqui no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Porque ele é o pastor, né? Ele é o pastor, então ele vai, tem a vara ali, ó, para, né, guiar a ovelha. Ó, ovelha, filho, ó, volta para aqui. Volta para o caminho, volta para a direção, volta para aquilo que eu tenho te falado. Roseni, presta atenção. Porque de vez em quando, amado, se a gente se a correção do Senhor não vir, a gente vai se desviando, quando pensa, já está naquilo que não, o Senhor não tem para nós, sabe? E a família, nós, sabe, como pai, mãe, né, sacerdote do lar, a gente precisa ter essa firmeza. Porque senão os nossos filhos, sabe, eles, né, hoje em dia, desde as crianças, elas já querem convencer o pai e a mãe de dar algo, de fazer algo. Mas se a gente tiver essa firmeza, né, que o Senhor disse não, né, como eu orei, o bispo falando ontem, eu orei por uma viagem, e a Aline disse, mãe, será que o Senhor muda? Vai, ore de novo para ver o Senhor muda. Aí eu fui orar, o Senhor me deu, foi uma cajadada muito boa. Eu falei, muito bem, Rosane, parabéns, continue assim. E assim, nossa, ainda no sábado, né, o bispo ministrou sobre rebelião. E ali ele ministrando, aí o Senhor falava assim para mim, filha, nessa situação você foi rebelde, porque eu tinha falado que não. Eu tinha falado que não. E ali, à noite, quando eu cheguei em casa, eu fui fazer uma reflexão, eu digo, Senhor, tantas vezes eu fui rebelde com o Senhor, porque eu orava para o Senhor falar, né, eu queria uma coisa, e o Senhor falava para mim que não. Quando é só para mim, quando é algo que eu procuro, o Senhor disse uma vez, mas quando é o filho, né, o filho ou mãe, eu quero ir, mãe, vamos, eu quero ir, é meu aniversário, eu quero viajar. E aí o Senhor falou para mim que não, né, que não, que era não e não. E eu falei para ela, eu falei, filha, Deus não mudou não, mas então eu não vou. E quando Deus diz para mim assim, para eu não ir, eu não vou. Pode, né, a minha família, mas isso, eu digo, não tem mais A, nem tem mais B, porque quem sabe é o Senhor. Sabe, amados, mas nós queremos dar um jeitinho, né? Nós sempre queremos dar um jeitinho. Porque o meu filho quer, ó Senhor, ela quer. O Senhor disse não. Ela ia comprar um notebook também, lá dos Estados Unidos, que ela está precisando até para estudar, fazer aula de inglês. Aí ela orou, Deus, né, não deu uma resposta de confirmação. Ela disse, mãe, a senhora ora. Eu falei, eu vou orar, filha, mas se Deus falar o que Deus falar, você precisa obedecer. E eu orei e Deus falou que não também. Eu falei, filha, Deus também falou que não.
Ela, ai, mãe, e agora? Eu falei, agora você, ó, é responsabilidade sua. Deus disse que não. Aí eu orei, falei, Senhor, o Senhor tá falando que não, porque eu sei que o Senhor tem algo melhor para ela. O Senhor pode usar alguém para abençoar ela com notebook, porque o Senhor pode, porque o Senhor é todo poderoso, porque o Senhor pode todas as coisas, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é o pai dela. Então, assim, sabe? E é muito bom quando a gente ora e que o Senhor dá uma palavra de firmeza. Nós precisamos ser firmes assim também, porque senão a gente acaba, né, se deixando. Deixando isso, deixando aquilo. Ah, não, então vamos continuar orando porque Deus vai mudar. Então Deus não muda. Deus, né, como ele diz, olha, né, ali em 2 Crônica 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, né, reconhecer os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas ele não promete, olha, eu vou te dar tudo. Se você se arrepender, eu vou te dar tudo. Se você se arrepender, ele fala que ele vai sarar, né? Ele vai, primeiro nos perdoa, depois nos sara, mas ele vai trazer aquilo que é para o nosso bem, para a obra dele na nossa vida. Porque o pai que teme ao Senhor, ele não vai dar qualquer coisa para o seu filho. Ele não vai dizer, não, filho, olha, toma isso aqui, né? Tome, come essa comida. Uma comida ruim, algo que é ruim, não. E o Senhor, Ele é maravilhoso. Ele cuida, Ele guarda, Ele livra. Louvado seja o Senhor por todos os seus cuidados. E eu quero trazer aqui, né, apenas um versículo aqui da palavra do Senhor, Salmos 25:5, que eu achei tremendo isto, tremendo, tremendo, como Deus é tremendo, né? Como Ele é maravilhoso, que coisa tremenda que é o Senhor, gente, que coisa maravilhosa. Deus, olha, Deus é maravilhoso, né? Salmos 25:5, aqui é Davi falando. Então, Davi, ele tinha isso de pedir muito ao Senhor. Senhor, me guie. Senhor, me ajude. Senhor, me fortalece. Senhor, faz isso por mim. Senhor, olha meus inimigos. Olha, Senhor, meus inimigos estão cada dia mais querendo mais me derrubar. Querendo mais a minha morte. Senhor, me ajude. Senhor, me conduza. Senhor, me fortaleça. E aqui, né, Salmo de Davi, aqui ele diz, guia-me na tua verdade e ensina-me, quer dizer, Senhor, me guie na tua palavra, porque a tua palavra ela não falha, a tua palavra é firme, a tua palavra é pura, a tua palavra é água. Me guie, não deixe eu fazer a minha vontade. Guie-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. O Senhor me alcançou, o Senhor me salvou. Então, Senhor, se o Senhor me salvou, as outras coisas, todas as outras coisas, eu preciso colocar na presença do Senhor também, porque a salvação é tão maravilhosa que o Senhor fez por mim. Então eu quero que o Senhor guie as outras partes da minha vida também. Por ti estou esperando todo o dia. Então, amados, vamos esperar no Senhor, vamos confiar no Senhor, vamos depender do Senhor. Como pai, né, como mãe, vamos pedir sabedoria para que a nossa família seja estruturada, mas essa estrutura é espiritual. É espiritual, porque se ela estiver estruturada espiritualmente, o nosso físico também vai estar, porque ele diz que nada vai faltar, mas nada vai faltar, sabe, na sua presença, porque ele garante que eu e você estando na presença dele, a gente não vai fazer nada de bobice, né? Nada de coisa insensata. Se eu e você, se a gente estiver na presença dele, vai ter o temor. Vai ter o temor e quando ele direcionar algo, Senhor, muito obrigado pela direção. Eu vou fazer o que o Senhor está falando para eu fazer, né? Ouvir os conselhos do Pai. E nós, como Pai, precisamos também ser firmes nos conselhos que nós damos aos nossos filhos. Porque a firmeza quer dizer, eu confio no Senhor, eu descanso no Senhor, porque eu sei quem cuida da minha casa, da minha vida, da minha família é o Senhor. Então nada vai me faltar espiritualmente, porque tudo que eu buscar no Espírito eu vou ter no Senhor. Porque Ele é bom e Ele diz que Ele é conosco para nos ajudar, para nos livrar, para nos fortalecer,
para nos guiar. O bom pastor. O bom pastor. Então, nós precisamos confiar no bom pastor, no nosso Pai, o Todo-Poderoso, aquele que é maravilhoso, aquele que nos guia, que nos guarda, que nos livra, que nos ajuda, que nos fortalece. E que tudo que eu preciso está nele, que tudo que nós precisamos está nele. Ele é a firmeza. O Senhor é a base, o Senhor é a força, o Senhor é o nosso ânimo, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa proteção, porque nós não podemos nos proteger só, nós não podemos fazer nada só, nós somos dependentes do Senhor. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor, que é bom em todo tempo. E nós estamos aqui por causa da bondade do Senhor, das misericórdias do Senhor, dos cuidados do Senhor, que é o bom pastor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe, amados. Que nós venhamos ouvir os conselhos do nosso pastor, do nosso pai, do nosso amigo, né? Porque o amigo fala a verdade pro amigo. E a verdade do Senhor é a sua palavra, sabe? A verdade do Senhor é a sua palavra. E hoje eu tenho um pouco mais de cuidado de não fazer a minha vontade nem a vontade das minhas filhas, mas fazer a vontade do Senhor. E eu oro, né? Quando o Senhor diz uma vez só, eu digo, tá bom, Senhor. Mas, Senhor, eu vou orar a segunda vez para ver se isso não é de mim, se isso é do Senhor. Mas dessa vez que eu fui orar, foi para o Senhor mudar. Eu falei, Aline, mãe, eu falei, filha, eu vou orar, mas né, eu sei que o Senhor ele não muda quando aquilo vai nos fazer mal. Porque o pai não quer que o filho se dê mal. Ele não quer. Ele aconselha para isto. Então o Senhor nos aconselha. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, amados, que eu tenho o Senhor. Porque se eu não tivesse o Senhor, a minha família não estaria como ela está hoje. A minha vida, a vida da Bruna, da Aline, não seria o que é hoje. Se não fosse as instruções do Senhor. Se eu não tivesse ido para o Senhor, eu não teria a família que eu tenho estruturada, sabe? Eu não teria, isso eu tenho certeza, porque eu vejo a minha família, né? Então, assim, o Senhor, é o único que Ele fica conosco, que Ele está conosco em todo o tempo. Ele é o único. Ele é o único que sabe que não nos abandona, que sempre vai falar a verdade para nós. E nós precisamos dele. Nós precisamos dele em todo o tempo, para a gente não fazer a nossa vontade e se dar mal, sabe? E se dar mal. Porque o que ele fala para nós é sempre para o nosso próprio bem e para a nossa família também. Então nós precisamos estar forte no Senhor. Fazer a vontade do Senhor, para que a nossa família veja, ela vai ver através das nossas atitudes, através do nosso posicionamento, através da nossa firmeza, né? Os nossos filhos vão conhecer o Senhor através da nossa firmeza. Não, a palavra do Senhor diz que é sim, sim, não, não. Então, filho, vamos obedecer que é melhor. Mas se obedecer, minhas filhas vão temer para obedecer. Agora, se eu não obedecer, né? Se eu não obedecer a palavra, os nossos filhos podem fazer algumas coisas que a gente não concorda, sim, mas aí eles sabem. Olha, você está fazendo isso, mas eu não concordo com isso. E eu não vou dar o meu apoio. Porque eu sei que quem cuida de mim, quem cuida de você é o Senhor. E no tempo certo, amados, os nossos filhos vão ver. Vão ver, é verdade, né? Digo isso pelas minhas filhas mesmo, né? É verdade. Não, eu vou voltar, porque eu sei que os caminhos que a minha mãe está indo, que é os caminhos do Senhor, este é o que é certo, esse é o que é o verdadeiro, esse é o que vai me dar vida. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Que a paz do Senhor Jesus, amado, seja conosco. E que nós venhamos nos firmar nele, no Senhor, que é o nosso pastor. E ele nunca falta mesmo. Louvado seja Deus.